paz do Senhor? Amém. Eu já queria convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo de número 5 e versículo de número 10 a seguir. Livro de Daniel, capítulo 5 e versículo de número 10 a seguir. Aleluia. Aleluia. Amém. Diz assim a palavra de Deus. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: Ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele te dará a interpretação. Amém? Os irmãos podem tomar os seus assentos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, né? Agradeço a Deus pelo pastor Hebron, pelo pastor André, nos convidaram a mim e minha esposa para nós estar aqui essa noite. Agradeço a Deus pela vida da minha mãe, do meu irmãozinho, de todos os irmãos que aqui estão, né? É uma alegria nós estarmos na casa de Deus, nesses tempos difíceis, nesses tempos trabalhosos, né? Onde muitas vezes a gente fica com medo, com ansiedade, mas mesmo assim eu vejo um povo também lá no turvo onde a gente mora, que tem ido na igreja, que não tem se desapercebido das coisas de Deus, mas tem buscado Deus nos momentos de dificuldade. Não é verdade? Há pessoas que nos momentos de dificuldades eles correm para Deus, outros eles saem correndo e ficam na casa deles. Aleluia. Mas eu agradeço a Deus porque tem um povo que se mantém sempre firme, seja na prova, seja na bonança, seja onde for, eles se mantêm firmes. Amém? Irmãos, e quando eu fui convidado para estar trazendo essa palavra, o Senhor colocou essa palavra no meu coração. E digo aos irmãos que alguma vez já falei sobre esse assunto, e o pai que sempre tem o costume de dizer, né, que a crente não se prega, apenas se relembra. E eu quero relembrar você sobre esse homem de Deus, que foi o homem chamado Daniel. Irmãos, quando nós lemos na palavra de Deus, quando nós vimos falar de Daniel, eu até fiz uma leitura, alguém em certo livro disse que Daniel foi um dos poucos homens na Bíblia onde não se encontrou erro, pecado ou falha nenhuma. Claro, isso não falando do nosso Senhor Jesus, né? Mas o homem carnal, homem como nós, foi um dos poucos na Bíblia onde não se falou sobre ele ter feito algo que desagradasse a Deus. E a gente começa a ver nesse texto, quando aconteceu aquele caso ali, onde eles estavam num banquete, né? E se apareceu aqueles dedos na parede, escreveram um enigma, alguma coisa ali. A gente não sabe se estava visível, se eles conseguiriam ler, só não sabiam o significado, ou se eles não conseguiam ter interpretação nenhuma. Mas é sabido que quando aconteceu aquele problema, quando aconteceu aquilo, onde estava aquele rei, onde estavam aqueles homens, alguém lembrou-se de Daniel. Né? E a própria rainha mãe, quando falou com seu filho, ele disse: esse homem é um homem dotado de várias qualidades. Aleluia, é um homem que tem qualidades. Quando nós começamos a olhar, irmãos, nas histórias, não só na Bíblia Sagrada, não só no sentido espiritual, mas quando a gente começa a ver a própria história, os grandes homens que se destacaram eram homens que tinham muitas qualidades. Aleluia, eram homens que eram diferenciados, eles eram dotados de qualidade. E uma das qualidades que me chama a atenção em Daniel, nesse sentido, é quando ela diz assim, Daniel é um homem de espírito excelente. Aleluia. Se nós formos tratar, nós podemos tratar na questão espiritual, o espírito excelente, mas eu também gosto de tratar o Daniel como uma pessoa que em tudo que ele fosse fazer,
tudo aquilo que ele fosse fazer, aquilo que ele ia colocar a mão dele para fazer, ele fazia com excelência. Ele não fazia de qualquer maneira. Eu cito sempre, eu falo para minha esposa, lá perto de onde a gente mora, eu passo sempre na frente da casa de um homem lá, de um rapaz. E sempre quando eu passo na frente da casa dele, irmãos, a grama dele está sempre aparadinha. Seja lá quando for. Seja no verão, que a grama cresce bem rápido, seja no inverno que não cresce, você sempre vê ele no sábado de manhã ou sábado de tarde aparando a grama. Você sempre vê a moto dele bem limpinha, bem lavadinha, com capricho. Você sempre vê o carro dele bem limpinho, bem cuidado. Por quê? É uma pessoa que faz tudo com excelência. Ela tem um espírito de excelência. Você que não conhece uma pessoa assim, que é meticulosa, faz as coisas da maneira correta, tudo de maneira certa, e é isso que Deus precisa. Aleluia, foi isso que aquela mulher, ela se lembrou de Daniel. Daniel tem um espírito excelente. Aleluia, nós conhecemos Daniel, nós sabemos que ele era estadista, ele é um homem que cuidava das finanças do reino, ele era profeta, ele era um homem de Deus, um homem de oração. Aleluia, interpretador de sonhos. Deus deu a ele dons, porque Deus sabia que aquilo que Deus deu para ele, ele ia fazer com excelência. Aleluia, aquilo que Deus deu para você, aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com excelência. E quando eu prego isso para você, eu não estou pregando, apenas jogando para você, a palavra volta para mim, porque muitas vezes a gente faz as coisas, quer fazer as coisas de qualquer maneira. E quando eu olho para Daniel, eu me inspiro em Daniel, eu vejo que era um homem que fazia tudo da melhor maneira possível. Aleluia. Eu trabalho na empresa pequena, a empresa que eu trabalho deve ter uns 12, 13, 14 funcionários, nunca parei para contar, mas deve ser mais ou menos assim. Sempre quando, a cada 15 dias, 20 dias, eles têm o costume de fazer uma reunião, eles gostam de fazer bastante reunião. E sempre quando eles falam de reunião, eles falam assim, vocês têm que ser proativos. A empresa, vocês, os nossos funcionários, têm que ser proativos. Todo mundo sabe, né? Quem trabalha, quem é empresário, quem é funcionário, sabe que se fala muito sobre proatividade. Proatividade é o quê? É você fazer as coisas sem que alguém peça para você. Resumindo tudo, é você fazer as coisas sem que alguém peça para você. É você saber o que tem que fazer. É você fazer sem que alguém precisa estar ali do seu lado. E eu sempre digo para eles, não adianta também a gente ser o proativo coveiro. O que é o proativo coveiro? É aquela pessoa que acha o que fazer, mas só acha defeito. A gente tem que arrumar isso, aquela está esculhambada, aquela está estragada, nós temos que arrumar. Não. Quando surgia um problema no reino, ele disse, chama o Daniel, que o Daniel vai resolver o problema. Aleluia, chama o Daniel, lá tem um cara que resolve o problema. Quem sabe, rei, tu nem conhece o Daniel, quem sabe faz tempo que ninguém chama o Daniel, mas agora que houve um problema, eu me lembrei dele. Aleluia. Ele tem um espírito de Deus, ele tem um espírito excelente, ele tem comunhão com Deus, ele é um homem que é um amigo de Deus. Chama ele vai resolver o teu problema. Aleluia, que as pessoas lembrem de você, por ser uma pessoa que soluciona problemas. Lá na igreja tem o Joãozinho, ele vai resolver o teu problema. E tem uma coisa diferente, tem o Espírito de Deus na vida dele, eu vejo, é diferente. Aleluia. Aleluia, que nós possamos, irmãos, ser crentes, ser filhos de Deus, ser servos de Deus, que sejamos lembrados para resolver problemas. Aleluia, o mundo está cheio de problema. O mundo está cheio de desgraça, de destruição. Que eles lembrem da igreja, que eles passem aqui na frente da igreja, Assembleia de Deus, e lá tem um povo que resolve problema. Tu está com problema, vai lá. Aleluia, lá tem pessoas excelentes. Aleluia, eu também me lembro de Gideão, não é verdade? Gideão foi lá com os 300, foi lá com aquela gentarada, Deus disse, não, é muita gente. Tem uns aí que são excelentes, mas tem uns que fazem de qualquer maneira, e para fazer a minha obra não é de qualquer maneira. Aleluia, eu quero gente excelente, bota eles lá no rio lá, manda eles beber água. Aqueles foram lá, chegaram e se jogaram igual o cão, né? A Bíblia diz, se jogar na água, começaram a beber. Não, ô Gideão, separa que esses aí eu não quero. Eu quero aqueles que bebem com excelência, aqueles que estão cuidando do inimigo. Aleluia, pessoas excelentes. Deus escolhe pessoas excelentes.
Aleluia, faça isso uma prática de vida para você. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que eu vejo em Daniel, também sempre quando se prega de Daniel se fala sobre isso, que Daniel, ele era um homem que se separava das coisas, das coisas do mundo, na verdade, quando ele disse ali, né, uma pessoa que se separa dos manjares, se fala muito isso, se prega muito isso, né? Eu vejo o Daniel isso não apenas como uma pessoa que se separa das coisas do mundo. Eu vejo isso uma pessoa com um propósito. Que vive com um propósito, né? Não é o nosso tema. Né? Vivendo uma vida, sendo a diferença para a igreja mais relevante. O que é você ser mais relevante? É você ter um propósito. A igreja tem um propósito. Qual o propósito? De ser mais relevante. Aleluia. Diz a palavra de Deus que o Daniel foi escolhido lá, ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? O rei escolheu, chama os príncipes lá, alimenta eles, dá de tudo que é bom para ele, dos manjar aí, do vinho, disso e daquilo. E Daniel não, ele propositou no coração dele. Ele fez um propósito. Disse assim, não, eu vou fazer um propósito com Deus aqui. Eu não vou me contaminar. Eu não vou misturar com os manjares do rei. Botou o Sadraque, Mesaque e Abidnego no fogo também, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem sabe, se fosse hoje em dia, tinha dito, Daniel, tu é fogo, né? Bah, tinha lá um salamito, uma maionese, um macarrão, a comida boa para nós, agora nós comemos salada de alface e cenoura e sei lá o que, Daniel? Vinhozinho bom do rei, Daniel. Não. Ele fez um propósito de Deus, ele vivia uma vida de propósito. Aleluia. Ele vivia uma vida porque ele sabia, ele não vivia apenas para vegetar. Tem uma irmãzinha que congregava lá com nós, que ela sempre, quando ela pregava, ela dizia, eu não quero viver uma vida só para vegetar. O que é vegetar? Você cresce, nasce, né? Aquela lei lá, né? Nasce, cresce e morre no mesmo lugar e não faz nada. Não. Ele tinha um propósito de vida. O propósito de vida dele era ser diferente, era ser relevante, era ser separado. Era dizer assim, eu não vou participar dos manjares do rei. Eu quero ler com você, se os irmãos quiserem me acompanhar, em 2 Coríntios 6 e 14. O apóstolo Paulo trata de bem dizer o mesmo sentido. 2 Coríntios 6 e 14, que diz assim, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porquanto nós somos santuários de Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Hoje a gente vive, irmãos, nos últimos dias, né? A gente vive, não sei se você já ouviu, se não existe, eu que inventei, mas acredito que existe, eu já ouvi falar, sobre a lei da relatividade moral. O que é a lei da relatividade moral? Tudo é relativo, né? Todo mundo conhece isso. Eu estou olhando essa minha máscara desse lado. Eu posso descrevê-la de uma maneira, mas você daí descreve de outra maneira para mim. O Joãozinho pode me descrever de uma forma, o Pedrinho de outra. E a gente vive numa época, irmãos, que o pecado, na ideia de algumas pessoas, não é mais pecado. E às vezes eu começo a me perguntar isso, por que uma vez era pecado, hoje não é pecado? Por que hoje eu não estou aqui para falar sobre pecado para ninguém, para ensinar ninguém. Mas por que uma vez eu podia e hoje eu não podia? Tudo é relativo, tudo pode, não dá nada. Aleluia. Daniel podia ter dito, Sadraque, Mesaque e Abidnego, meus amigos, não dá nada. O apóstolo Paulo falando, né? Que comunhão tem aí? Quando ele falava sobre também a comer as comidas que eram adoradas, entregues aos ídolos, e outras coisas mais.
E eu começo a me lembrar do Daniel. O Daniel podia, simplesmente ninguém estava olhando. Tudo é relativo, não dá nada, ninguém está vendo. Eu, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, nós estamos aqui, está tudo bom. Aleluia. Mas não, ele propositou no coração dele. Eu vou viver uma vida de propósito, eu vou viver uma vida separada. Eu vou ser diferente do mundo. Aleluia, estão fazendo dessa maneira, então eu vou fazer de outra, vou fazer da minha maneira. Aleluia, o homem se preocupou, né? Disse, não, Daniel, quem sabe eu vou dar para vocês, vocês vão enfraquecer, o rei vai me pegar depois. Não, porque Deus, Ele se responsabiliza com aqueles que se responsabilizam com Ele. Aleluia, Deus guarda aqueles que fazem a vontade dEle. Aleluia, Ele é fiel para conosco. Aleluia. Glória a Deus. E outra coisa que eu vejo em Daniel, capítulo 6, do mesmo livro, versículo 11, que nos diz assim, ó. Então aqueles homens foram juntos, aqui já era em outra situação, e tendo achado a Daniel orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer que fizesse petição ao homem e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, essa palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas que não se podem revogar. Aleluia. Outra grande coisa que eu vejo em Daniel, sempre é falado, citado, eu vou lembrar para vocês, era a comunhão que ele tinha com Deus. Aleluia. Era algo que fazia diferença na vida de Daniel, e era algo que fazia com que as pessoas se lembrassem dele como um homem que resolvia problemas. Aleluia. Não sei se o pai já contou o testemunho dele. O que é comunhão, se não é amizade? Comunhão, você estar junto, é você ser amigo. Jesus certa vez disse aos seus discípulos, não vos chamo mais de servos, mas agora eu vos chamo de amigos. Aleluia. Não sei se o pai já contou esse testemunho aqui, mas um belo dia ele saiu do serviço e foi sei lá onde que foi para as bandalheiras, não sei, com os amigos de moto. E chegando aqui na primeira linha, ele caiu de moto, se acidentou, se quebrou tudo. O amigo dele se escapou-se. Aí sabe onde é que ele encontrou um amigo? Lá no hospital, lá em casa, uma bíbliazinha azul, daquela que o pessoal ia evangelizar e entregava para os doentes. Aleluia. Comunhão é amizade. Aleluia. Para você ter comunhão, você tem que estar todo dia juntinho. Aleluia. Vocês têm que estar falando com Ele. Aleluia, você tem que estar conversando com Ele. Os grandes homens de Deus eram conhecidos por homens segundo o coração de Deus, o homem que falava com Deus face a face, o homem que andava com Deus. Aleluia, para nós sermos usados por Deus. Aleluia, para nós receber a nossa vitória, nós temos que ter comunhão com Deus. Aleluia, quem sabe o pai disse, eu vou lá beber com o meu amigo. O amigo dele se escapou, mas ele encontrou o verdadeiro amigo lá no hospital. Aleluia, que está com ele até hoje. Aleluia, faz 24 anos que ele está com esse amigo, nunca abandonou. Nos momentos de dificuldade, ele dobra o joelho dele e ora nesse amigo chega e fala com ele, Beto, eu estou contigo, Beto, eu estou te guardando, não te preocupa, acalma o teu coração. Aleluia. Tiago, quero fazer a última leitura, capítulo 2 e versículo 23. Tiago 2 e 23. Aleluia. Que diz assim, né? E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. E também João, aproveitar que os irmãos estão com a Bíblia na mão, capítulo 15 e versículo 14. Aleluia. João 15 e 14. Aleluia. Versículo 13, irmãos, diz assim, ó, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu mando. Aleluia.
Aleluia, esse é o verdadeiro amigo. Glória a Deus. Eu sempre me lembro do pai lá. Muitas vezes a gente dá uma relaxada, mas eu lembro dele no momento de dificuldade. Às vezes eu até me pergunto, como é que pode que aquele homem conseguia? Como é que pode? Eu digo, naquele momento difícil, de dificuldade de orar. Aleluia, veja a minha sogra lá também. Nos momentos de tribulação, eles dobram o joelho e oram, e às vezes a gente fica se amarrando, mas eles sabem que tem um amigo. Aquele que deu a vida por eles, aquele que deu a vida por mim, aquele que deu a vida por você, ele que tem cuidado de você. Aleluia. Amém? Aleluia. Seguindo esses passos, vendo esse homem de Deus, fazendo a obra de Deus com excelência, tudo com excelência. Aleluia. As pessoas vão procurar você para resolver problema. As pessoas vão dizer, não te preocupa. Tem o João lá na igreja, ele vai resolver o teu problema. Aleluia. Amém? Eu peço para os irmãos se colocar de pé. Amém? Eu quero estar orando por você. Aleluia. Eu peço para você fechar o seu olho aí onde você está. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar a Deus neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade. Te agradeço pela vida dos teus filhos. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Deus, que o Senhor venha sobre a vida de cada um nesta noite, meu Rei. Ah, Senhor, se tem alguém aqui com algum problema, alguma dificuldade, meu Pai, olha para as vidas, olha para as necessidades, olha para a vida de cada um, meu Pai. Que a tua igreja, que os teus filhos possamos viver em excelência. Que nós possamos fazer a tua vontade da melhor maneira possível, meu Deus. Que tenhamos comunhão contigo. Abençoa a tua igreja. Abençoa os teus filhos. Abençoa, meu Pai. Se há alguém aqui enfermo, Senhor, te peço cura nesta hora. Porque o Senhor nos disse que onde houvesse alguém enfermo, nós orando, nós crendo, esse ia receber a bênção, esse ia receber a cura. Muito obrigado por tudo, Pai. Te agradeço em teu nome. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.